Bora treinar mais um pouco. Então, nós temos aqui na letra D o ângulo agudo 60 graus, o x e o 14. Então, nós vamos trabalhar com os seguintes dados. O ângulo, o 14 e o x. O ângulo é o ângulo de 60 graus. Tudo que a gente falar agora tem que ser em relação ao ângulo de 60 graus. O que é o 14? O 14 é a hipotenusa, certo? Por quê? Porque é o maior lado, está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o 14 é a hipotenusa. Em relação ao 60, quem é o x? Ó, o x está aqui. O x está construindo o ângulo de 60 graus. Portanto, se ele constrói o ângulo, ele é chamado de cateto adjacente. Então, agora eu tenho hipotenusa e cateto adjacente. Não é seno, tá? Porque seno é cateto oposto e hipotenusa. Quem é, então? Vamos recordar lá em cima. Ó, cosseno do ângulo B é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, se a gente tem cateto adjacente e hipotenusa, nós vamos trabalhar com o cosseno. Então, você escreve aqui, cosseno de que ângulo? 60 graus. O que é que você escreve em cima? O cateto adjacente e a hipotenusa embaixo. Gente, a hipotenusa é sempre embaixo, tá? Em cima você vai escrever cateto. Ou é cateto oposto, ou é cateto adjacente. Ou é cateto oposto, ou é cateto adjacente. E aí você vai procurar lá na tabela qual é o valor desse cosseno de 60. Então, vamos lá na tabela e procurar 60. Cosseno é o do meio. Ó, cosseno é o do meio. 0,500. Não, 0,5 mil. E esses zeros depois da vírgula não tem valor nenhum. Eu vou colocar apenas 0,5. Cateto adjacente é o x, hipotenusa é o 14. Colocamos 1 aqui embaixo e vamos multiplicar cruzado. 1 vezes x dá x e 0,5 vezes 14. 0,5 vezes 14 dá 7. Pronto, achei o valor do x. Mais um. Agora, a gente tem um ângulo de 45 graus, tá? Então, quais são os dados da nossa questão? Nós temos o ângulo, nós temos o 16 e o x. O ângulo é de 45 graus. Em relação a 16, ou desculpa, em relação ao ângulo de 45 graus, quem é o 16? O 16 está construindo o ângulo, então ele é cateto adjacente. E o 45, ele é oposto ao ângulo, ao lado x, então o lado x é cateto oposto. Então, agora eu tenho que usar só os dois catetos, o oposto e o adjacente. Então, vamos recordar lá em cima. Ó, qual é uma das três? Só tem seno, cosseno e tangente. Qual é que usa os dois catetos? É a tangente. Cateto oposto em cima, cateto adjacente embaixo. Então, vamos colocar. Tangente é TG, de 45 graus, que é igual. Cateto oposto em cima, CO. Cateto adjacente embaixo, CA. Vamos procurar na tabela quanto dá essa tangente de 45. Então, procura lá, tangente de 45. 1. Tá vendo? 1. Então, a gente vem aqui e onde tem tangente de 45, a gente põe 1. Cateto oposto é o x, cateto adjacente é o 16. Colocamos 1 aqui embaixo e vamos multiplicar cruzado. 1 vezes x dá x, 1 vezes 16 dá 16, tá? Então, x é igual a 16. É bom que vocês já vão aprendendo que todo triângulo retângulo que tem um ângulo de 45 graus, os seus lados, os seus catetos, têm a mesma medida. Tá vendo que eu achei que 16 é igual a... que x é igual a 16?
mesma medida? Então, isso é uma coisa que vai ajudar muito, mas muito mesmo, nas próximas questões. Se você souber que todo triângulo retângulo, que tem um ângulo de 45, os seus catetos são iguais, ou seja, tem a mesma medida, vai facilitar muito, mas muito mesmo a sua vida. Então, por exemplo, se eu chegar aqui para você e passar um exercício assim, e falar para você que este triângulo é um triângulo que tem um retângulo, né? Um ângulo de 45 graus. Aí eu digo que esse X aqui, esse cateto aqui mede 3 centímetros e esse aqui mede X. Gente, se você souber o que eu acabei de falar, não há necessidade nenhuma de fazer cálculo. O que foi que eu acabei de falar? Que todo triângulo retângulo, se um dos ângulos for 45 graus, podemos afirmar com certeza que seus catetos têm a mesma medida. Então, esse cateto mede 3, portanto, esse outro também vai medir 3. Resposta: x é igual a 3, sem fazer nenhum cálculo, só com conhecimento.